Este domingo nos oferece um trecho de Mateus, capítulo 10, de 26 a 33, que é extremamente importante para cada cristão e para cada ser humano. O Cristo envia os seus discípulos e, ao enviar, ele diz que eles não devem ter medo. Por quê? Porque a nossa missão é pela verdade. Então, aquele que segue Jesus Cristo é aquele que vai em busca da verdade, doa a quem doer e custe o que custar. A verdade para nós é aquilo que purifica. A verdade para nós é aquilo que limpa. A verdade para nós é aquilo que faz com que qualquer sistema opressor venha abaixo. Essa é a questão. O cristão que é cristão, ele está pregando o amor, é claro. Mas não existe amor se não houver o quê? A base da verdade. Se nós não jogarmos limpo. Então, o cristão é aquele que analisa tudo sem sem ser partidário e enxerga a verdade. E tem que dizer a verdade. Ele não pode simplesmente se omitir à verdade. Por quê? E o Cristo vai alertar sobre isso também nesse trecho. Com o tempo a verdade vem à tona. Não adianta, podem até me matar, mas com o tempo a verdade vem à tona. Então, descendo a exemplos concretos, eu posso torcer pela minha seleção na Copa do Mundo. Tudo bem, é minha opção. Posso ficar chocado que a presidenta foi xingada em pleno estádio. Mas a verdade vem à tona depois, ganhando ou não ganhando a Copa. Que verdade? A verdade é que nós já fomos xingados antes. Quando uma Copa do Mundo custa o quê? A soma do que custou as 3 outras Copas do Mundo nos outros países. E além do mais, além de gastar essa fortuna toda no nosso país, a FIFA ganha isenção de imposto. Isso é xingar o povo. Isso é simplesmente nos ofender. É pegar o nosso dinheiro e gastar de uma forma que não é a verdade que nós gostaríamos de ter nesse país. Essa é a verdade que o mundo sabe e que nós sabemos. Mas omitimos com a torcida que nós temos pela nossa seleção um falso patriotismo. Como dizia, acho que Juscelino Kubitschek, ele dizia isso. O mineiro, ele é unido somente no câncer. E o brasileiro tem patriotismo na Copa. E é um pouco isso que acontece. E é um pouco isso a verdade. Custe o que custar, doa quem doer. Infelizmente no nosso país, hoje, as coisas estão sendo bem partidárias e ninguém quer ouvir a verdade. Se você critica o governo federal, você é contra o PT e você é PSDB. Se você critica o governo do estado, você então é PT ou comunista e contra o PSDB. Calma, eu tenho que ser pela verdade. Custe o que custar, doa quem doer. Essa é a missão do cristão. Agora, não adianta também eu ir à missa e comungar se eu sei que a minha própria igreja fica omissa a tudo isso. Fica num discurso neutro, ameno, enxergando que o nosso povo precisa o quê? De mais dignidade. Que nós vivemos numa liberdade democrática, mas numa mentalidade autoritária. Uma mentalidade que não pensa. Uma mentalidade que falta educação, falta saúde, falta condições para o povo. Tudo isso é verdade, está aí. Nós pagamos muito imposto nesse país e não temos o retorno desses impostos pagos. Temos o retorno com a política pão e circo, mas não realmente com reformas de base que nós deveríamos ter, como reforma agrária, reforma na educação, reforma urbana. Meu Deus do céu, quantas pessoas não são donas de meia cidade? Isso não deveria ser permitido. Por quê? Porque as leis desse país deveriam restringir isso, para que as pessoas possam ter condições de ter o seu cantinho, de ter a sua propriedade. E assim por diante. Quer dizer, a verdade está aí. E o cristão que é cristão é pela verdade. Ele não é simplesmente aquele que prega um amor romântico, um amor que fica nas nuvens. E nós não podemos ter medo de dizer a verdade. Eu não posso ter medo de dizer a verdade que a moral sexual da Igreja Católica hoje é uma moral sexual que prega homofobia. Isso é uma verdade, porque está lá no catecismo. Todo homossexual deve ser levado à castidade. Ora, se eu prego isso, eu estou criando homofobia. Tanto no homossexual, como nas famílias, como também nos heterossexuais. Isso não é amor. Agora, essa verdade vai vir à tona, sim, com o tempo.
eu posso morrer, as pessoas da minha geração podem morrer, mas um dia vai chegar um Papa que vai mudar isso. Não adianta esconder a verdade, não adianta esconder o conhecimento humano. É isso que o Cristo alerta. E o cristão tem que ser lúcido, ele tem que ser pela verdade. E ele não pode ficar omisso, ele não pode ficar calado. O cristão que sabe da verdade, seja na sua paróquia, seja na sua comunidade, seja na sua cidade, seja no seu país, e fica omisso, fica calado, fecha os olhos, não está sendo cristão. Porque ele não está ajudando a modificar as estruturas, não está ajudando a modificar os sistemas. Quantas vezes eu não ouvi, se você não aceita as regras da Igreja Católica, então sai dela. Por que você entrou? A questão não é essa. A questão é que as regras que estão aí criam mentalidade. E criam uma mentalidade que é autoritária. Uma mentalidade que simplesmente aceita o que é dado. E essa mentalidade vai ser reproduzida em outros campos da vida. Eu vou aceitar o que é dado na política, eu vou aceitar o que é dado na escola, eu vou aceitar sem criticidade nenhuma. Essa é a mentalidade que as igrejas estão criando. Portanto, nós temos que criticar essa maneira de ser cristão, que não é ser cristão. O cristão é aquele que pensa, é aquele que raciocina e principalmente é aquele que fala a verdade. Porque o cristão que não fala a verdade não está sendo cristão. Então Cristo coloca você hoje na parede. Você tem que ser pela verdade. Então se você enxerga realmente a verdade, seja onde você estiver, não seja omisso. Diga a verdade. Porque no final das contas, se você não disser, as próximas gerações vão dizer para você assim: puxa vida, como meu pai foi omisso, como meu irmão foi omisso, como o meu tio foi omisso, como as gerações daquela época foram omissas, né? Como eles não disseram absolutamente nada e deixaram o que deixaram até hoje. Isso é um absurdo. É o que as próximas gerações vão fazer conosco, vão nos julgar como mornos. E nunca se esqueça, o Cristo disse: o morno eu vou vomitar.